Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um Dicas Flash. E hoje o nosso assunto tem a ver, com quadro de distribuição. É isso aí. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e deixa seu like pra gente, tá? Nesse vídeo. E a gente veio falar de duas coisas que você talvez não saiba sobre quadro de distribuição. Vamos lá, que o Dicas Flash tá show de bola. É isso aí, galera. Duas coisinhas simples sobre o quadro de distribuição que talvez você não saiba. Se você já souber, fica muito mais fácil de você apenas relembrar, né? Então vamos lá. Primeiro detalhe aí, dá uma olhada com a gente o que é. Uma pergunta que eu tenho demais aí quando eu falo sobre quadro de distribuição é se numa casa de 2 pavimentos precisa de ter quantos quadros, né? Quantos quadros eu preciso numa casa de 2 pavimentos? Um só, 2, 3? Como é que fica isso? Para tirar essa dúvida, eu dei uma olhadinha na NBR 5410 aí também e não achei nada que fala sobre a obrigatoriedade de mais quadros de distribuição. A única coisa que eu achei é que no mínimo tem que ter um quadro de distribuição por edificação. Só que a gente já sabe de alguns critérios aí na hora de dimensionar quadro. Na minha opinião, vou deixar bem claro que se a casa tem 2 pavimentos, eu uso sempre um quadro por andar, ou seja, um quadro de distribuição por pavimento. Por que eu faço isso? Porque possivelmente, né, no segundo andar dessa casa, a gente vai ter cargas muito pesadas, como chuveiro elétrico, ar-condicionado. Sempre na maioria das vezes, né? Sempre na maioria das vezes não tem jeito, né? Mas na maioria das vezes a gente tem aí ar-condicionado e tudo. Então, as maiores cargas da casa estão concentradas nos dormitórios, nos banheiros e tudo. Então, a gente sabe muito bem que precisa de um quadro de distribuição ali para ter comando e tal, ali mais perto. Por isso é mais interessante. Outro detalhe também é a quantidade de cabo, né? Se você faz um quadro de distribuição só num primeiro andar e tem que levar aquele monte de circuito para o segundo andar, você tem mais distância e também mais cabos. É interessante você levar um ramal só mais grosso de cabo alimentado um quadro no outro e automaticamente você fazer as derivações ali. Então você só gasta com um cabo, que é a alimentação geral de um quadro no outro. Legal? Então, na minha opinião, é sempre bom você ter numa casa de 2 pavimentos, né, um quadro por andar, ou seja, 2 quadros nesse caso aí. Vamos então para a segunda dúvida, que é sobre espaço reserva. Vamos lá. Bom, galera, isso aqui é uma dúvida muito comum, que é quanto que eu tenho que deixar de circuito reserva no quadro de distribuição. Tá vendo esse isolador amarelo aqui, ó? Isso aqui, ó, é o barramento com o isoladorzinho, né? Então a gente simplesmente tem que deixar uma certa quantidade. Mas qual é essa quantidade? Então a gente foi lá no NBR 5410 e dá uma olhadinha o que fala nesse item pra gente aí, olha. No item 6.5.4.7 fala que nos quadros de distribuição deve ser previsto espaço reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado. E tem uma tabelinha aí, a tabela 59. Então, que nem vocês puderam ver, essa tabela 59, que está aqui do nosso lado agora para você estar olhando, ela fala o seguinte pra gente nessa tabela. Dá uma olhada aí, ó. A tabela 59, ela fala que espaço reserva é o seguinte, olha, a quantidade de circuitos disponível no quadro, ela está representada por N, tá bom? E aí, se a gente tem até 6 circuitos, temos que deixar 2 circuitos reservas. Se a gente tem de 7 a 12, tem que deixar 3 circuitos reserva. Se a gente tem de 13 a 30 disjuntores, são 4 circuitos reservas. E se a gente tem mais de 30 disjuntores, a gente tem que ter 15% de circuito reserva. Então, se a gente tem 30 disjuntores aí no quadro, a gente tem que ter aí logo uns 5 espaços reserva para disjuntor. Tem uma nota debaixo dessa tabela que fala pra gente o seguinte, olha de novo aí, ó. A capacidade de reserva deve ser considerada no cálculo do alimentador do respectivo quadro de distribuição. Então, se ela fala isso pra gente, é o seguinte, eu tenho aqui um exemplo de um quadro com alimentação bifásica, né? Que é meu disjuntor geral, ele é bifásico, 2 DPS e um DR tetrapolar, né? Não vamos entrar no mérito aqui, não vamos falar de barramento nem nada. O que importa é o seguinte, eu tenho aqui uma alimentação bifásica, ou seja, meu circuito ele é bipolar, e eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 disjuntores. Conforme aquela tabela minha, quando eu tenho 6 circuitos, a gente tem que ter 2 espaços reservas, né? 2 circuitos reservas. Por que aqui eu tenho 4 bornes? Porque o meu circuito, ele é alimentação bifásica, bipolar. Então eu tenho 2 bipolares aqui, ó. Um circuito bipolar, outro circuito também bipolar ou bifásico, a melhor forma que você achar. Então por isso que eu tenho esse espaço aqui, beleza? Então é isso, galera. Dicas Flash de hoje ficou por aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre quadro de distribuição, deixa aqui embaixo que a gente vai estar respondendo, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Dá o seu like aí pra gente, deixa um like aí pra gente. Se estiver vendo a gente pelo Face, divulga aí na fanpage dos seus amigos, marca seus amigos aí, ajuda a gente a estar divulgando o nosso canal.
É isso aí, um grande abraço e até o próximo Dicas Flash.